Que interessante, hein, a igreja. Opa, já estamos no ar. Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo, eu estou aqui com a nossa revista Lição... Opa, não, mas esse aqui não é a lição deste... Não. Este aqui é o nosso material que nós estaremos utilizando no terceiro trimestre de 2023. A nossa revista Lições Bíblicas para a classe adulto, que vai trazer um tema maravilhoso. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E o comentarista do trimestre será o pastor Douglas Batista. Vai ser um tema espetacular. Muitos assuntos da atualidade. A igreja mais uma vez colocando o dedo na ferida, nós sendo mais uma vez desafiados a trabalhar a nossa realidade secular com a nossa realidade da cosmovisão cristã. Muito extraordinário o próximo trimestre. Vamos ter teologia, vamos ter soteriologia, vamos ter pneumatologia, vamos ter escatologia. Vai ser um trimestre muito rico. Mas isso aí é para o próximo trimestre. Isso aí é para os meses de julho, agosto e setembro. E aliás, no final deste vídeo, você já vai ter também um link onde você vai assistir o nosso vídeo de preview, onde nós vamos dar uma olhadinha, uma passadinha em cada uma das nossas 13 próximas lições. Agora sim eu estou com a revista correta. Aqui, Relacionamentos em Família. Esta é a nossa revista para este terceiro trimestre de 2023. Nosso comentarista, pastor Elenay Cabral, que foi muito feliz na condução desse trimestre, está sendo, nós não estamos no trimestre, mas muito bom mesmo a maneira, muito boa a técnica utilizada pelo pastor Lenay, pontuando em cada lição uma família bíblica e dali nós extraindo muitas valiosas lições para nós ou copiarmos o que é bom ou deletarmos o que é ruim nessa família e com o que é ruim, com o que é reprovável, o que aconteceu com os nossos primórdios, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com nossos patriarcas, nossas matriarcas, nós vamos aprender o que eles fizeram de bom, vamos guiar isto para as nossas vidas e aquilo que eles fizeram de errado e reprovável, nós vamos deixar de lado e não vamos cometer os mesmos erros. Parabéns ao pastor Lenay, um trimestre realmente muito revigorante. Bom, nós estamos já na lição número 11, já estamos terminando o nosso trimestre. Os prejuízos da família com a mentira. Os prejuízos da mentira na família. É um trimestre muito especial, falando sobre família, e hoje nós vamos falar sobre um peso muito grande, um peso que realmente acaba com relacionamentos. Mentira. Um peso morto na família. Mas nós vamos extrair algumas lições deste assunto na lição de hoje. Nós estamos aqui já com a nossa revista, você já deve estar com a sua revista aí ou com a sua Bíblia e eu convido você a então ler conosco o nosso textuário. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 13:9. A nossa verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o homem. Que pensamento interessante. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o homem. Nós poderíamos também dizer, a mentira pode até dar flores, mas são flores espinhentas. Também seria bem interessante. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Vamos ler juntos? Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-o, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando seus jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela idade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes
para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas palavras. Esta lição, então, ela vai basear-se na história de Ananias e Safira. Os relacionamentos, eles são construídos sobre os alicerces da confiança. Essa é a palavra-chave para um relacionamento. Seja ele de amizade, seja ele de coleguismo, seja ele um casamento. Confiança é a base para os relacionamentos. A confiança é primordial. Mais do que isso, é indispensável para a existência dos relacionamentos. Nenhum relacionamento, se sustenta sem a existência da confiança. A mentira, ela simplesmente desmorona o relacionamento. Ela é responsável pela perda da confiança. E uma vez perdida a confiança, o relacionamento vai definhando, até que desaba. Nós vamos aqui analisar no texto em questão e compreender o que houve naquela situação pontual de Ananias e Safira. E por que aconteceu aquele desfecho tão trágico? Para começar, nós vamos falar um pouquinho da igreja que estava nascendo. É preciso nós contextualizarmos a época ali. A igreja estava nascendo, estava gatinhando. Os apóstolos exerciam liderança sobre os trabalhos e eles gerenciavam todo o processo. Mas antes de nós entrarmos na história de Ananias e Safira, é preciso que nós retrocedemos. Nós aprendemos que um texto tem que ser lido no seu contexto. Então nós vamos atrasar um pouquinho a leitura, vamos atrás um pouquinho, nós estamos no capítulo 5, vamos até o capítulo 4 para entender o início do processo. Capítulo 4, versículos 32 ao 37. Leia comigo. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O que fala isso? Comunidade. Os primeiros cristãos faziam uma comunidade, eles tinham uma comunidade, eles formavam uma comunidade extremamente unida ali em Jerusalém. Essa comunidade, depois do evento do Pentecostes, essa comunidade, através da inauguração da igreja, ela começou ali. Lembrando que Cristo inaugurou a igreja, porque Ele é a pedra angular da igreja, mas o Espírito Santo ele veio e fez com que a igreja realmente ela começasse a existir propriamente dito. Cristo inaugurou a igreja, o Espírito Santo ele fez com que a igreja, através dos apóstolos, através da comunidade, começasse efetivamente a trabalhar. Interessante que essa comunidade não possuía um poder central, porque para seus integrantes, Cristo continuava sendo o grande líder e mestre. Existiam diversos núcleos de um poder compartilhado dessa comunidade, e estavam espalhados por diversos lugares, e em cada um desses lugares havia um líder local específico, mas nenhum acima dos demais, nenhum acima do outro, todos numa mesma linha, todos na horizontal, todos em um mesmo nível. Ali, por exemplo, nós tínhamos em Jerusalém Pedro, Tiago, João, eram alguns líderes, e aí aquele colegiado de liderança começou a se espalhar por outros lugares para que as igrejas que estavam nascendo, as comunidades que estavam nascendo, que estavam nutrindo ali a grande comunidade, a grande família da fé, tivessem também pessoas que as organizassem. As reuniões da comunidade elas eram realizadas em casas locais. Não existia igreja propriamente dito, templo, não, eram casas locais. Os lugares públicos eles eram evitados. Por quê? Porque havia uma grande perseguição, muito grande mesmo, por parte primeiro dos judeus, que consideravam o movimento como uma grande heresia, e depois por parte dos romanos. Inicialmente, os romanos achavam que o judaísmo ele tinha várias vertentes, e o cristianismo seria uma dessas vertentes, seria um desses braços. Mas depois que eles viram que não tinha nada a ver, aí a coisa começou a ficar complicada, porque aí a perseguição do império iniciou. Mas nós não vamos entrar nesse ponto. O texto continua assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não houve no início uma ruptura com as instituições judaicas. A igreja primitiva em Jerusalém frequentava o templo, observava os costumes judaicos, tinha, claro, ritos próprios. Mas começou com os judeus. As crenças judaicas também observadas pelos primeiros cristãos. Claro que a esse conjunto de crenças soma-se o fato de que os cristãos admitiam Jesus como sendo o prometido Messias que deveria vir ao mundo. Os judeus, claro, que continuavam com a sua religião judaica, não criam assim. Então, muitas pessoas se convertem, há muitas conversões, muitos judeus fervorosos no cumprimento da lei são convertidos ao cristianismo, e outros também que nem são tão assim, nem eram assim tão fervorosos ao cumprimento das leis, também se converteram aos cristãos. Ainda o texto: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Avivamento é maravilhoso. O avivamento é espetacular. Já estudamos aqui sobre o avivamento. Fervor espiritual, alegria espiritual, o falar em línguas, o extravasar é maravilhoso e imprescindível. Agora, o avivamento verdadeiro tem a sua consequência. Tem duas características. Primeiro, ele começa pela palavra de Deus. Todo avivamento começa necessariamente pela palavra de Deus. Segunda característica, lá na ponta, o avivamento ele produz frutos. Um dos frutos é a caridade. Um dos frutos é o dispor para as outras pessoas. Um dos frutos é ajudar. Um dos frutos é o diaconato, é a ajuda, é o auxílio. E ali em Atos nós vimos muito firme, muito forte, muito convicto isso acontecendo. A igreja ia crescendo, o povo ia se reunindo, a comunidade estava unida em um único propósito: fidelidade a Deus. O Espírito Santo era responsável por avivar, por guiar, por consolar as pessoas no início dos trabalhos da igreja. E as pessoas eram as responsáveis para que esse trabalho frutificasse na vida de cada um. O texto diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quem era esse José? Esse José, cujo nome foi modificado pelos apóstolos, passando a ser conhecido por Barnabé, seria posteriormente um nome muito conhecido e de uma importância vital para o progresso da igreja. Aqui temos em Barnabé um belo exemplo, aquele mesmo Barnabé que pegou Paulo pela mão, levou para Antioquia, ajudou ele. Os dois iniciaram a viagem missionária, as primeiras viagens missionárias, a grande viagem missionária, o início da missão começou-se justamente com essa dupla, Barnabé e Saulo. Barnabé sendo o líder daquela comitiva e Saulo sendo auxiliar. Depois, Saulo tem o seu nome, ele adota o nome Paulo, e a partir da segunda viagem missionária ele já tem um outro parceiro, Silas, mas Barnabé continua com o seu sobrinho também empreendendo viagens missionárias. Barnabé é extremamente importante para a vida da igreja, é extremamente importante para o progresso da igreja. Mas como Barnabé, sendo levita, ele tinha propriedades? Porque você deve lembrar que os levitas, eles não tinham propriedades. A tribo de Levi não ganhou propriedade. A tribo de Levi não ganhou herança. Por quê? Porque ela foi sustentada por todas as demais tribos, que eram responsáveis pelo sustento da tribo de Levi. Mas então, como Barnabé ele tinha propriedade? Bom, então os historiadores eles elencam algumas possibilidades para isso. O terreno poderia ser de sua esposa, é uma das possibilidades. O terreno poderia ficar ali em Chipre, que era sua terra natal, logo então ficava fora da jurisdição daquela lei. Ou depois da volta do povo para a sua terra, quando o povo voltou, depois da diáspora, teria ocorrido uma mistura entre as tribos. E ali então acabou misturando-se as tribos, e então a tribo de Levi, alguns da tribo de Levi, eles acabaram constituindo algumas propriedades. Bom, depois de nós desfrutarmos desta passagem aqui, onde nós vimos a abnegação, a liberalidade de Barnabé,
a vontade própria de Barnabé em trazer o que ele possuía, o que ele havia vendido e trazer para que fosse compartilhado através dos valores depositados aos pés dos apóstolos, nós agora vamos para a história desta lição, para a história do casal, que é o casal central, são os personagens centrais dessa lição. Lá em Atos 5, 1 e 3. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Nós já lemos o texto ali. Antes de tudo, é preciso sublinhar que não existia uma ordem dos apóstolos para que as pessoas vendessem suas propriedades e entregassem bens e valores para a igreja que começava. Não existia um decreto, não existia nada explícito, nem mesmo implícito para que isso acontecesse. Quem fazia, fazia de livre e espontânea vontade, como Barnabé, por exemplo. Os que vendiam e doavam eram liberais, queriam ver o bem do próximo. A concordância do casal Ananias e Safira em mentir publicamente veio a constituir-se, veja só, no primeiro pecado relatado no histórico da igreja que se iniciava. Eles não foram intimados por ninguém para dar nada. Muitos outros casais, com certeza, tiveram a mesma ideia e talvez, o texto não fala, mas nós, por inferência, acreditamos, talvez tenham vendido suas posses, doado parte dos valores, ficando com uma reserva para o seu sustento. Um ato completamente aceitável e admissível. Vamos usar aqui um exemplo hipotético do que com certeza acontecia ali. Digamos que um casal fiel a Deus, diferente de Ananias e Safira, tenham vendido uma propriedade. Vamos usar os valores de hoje. Tenham vendido uma propriedade por 100 mil reais. E teriam chegado ali e dito para Pedro: Pedro, nós tínhamos uma propriedade e vendemos por 100 mil reais. E desses 100 mil reais, nós estamos trazendo 10 mil reais para a obra do Senhor, para que vocês usem da maneira que vocês acharem mais conveniente. O que Pedro falaria? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Exatamente assim. Por quê? Porque seria uma oferta de livre e espontânea vontade. Aquele casal sairia feliz para viver a sua vida. Ananias e Safira fizeram o oposto disso. Deram a entender que teriam trazido todo o valor do terreno. Esse foi um erro fatal. Então, vamos voltar a esse nosso exemplo hipotético, agora com Ananias e Safira. É claro que aqui o texto não mostra os valores, mas digamos que Ananias e Safira teriam dito assim: vamos concordar uma coisa? Vamos vender esse terreno? E após vendido, olha, nós vendemos o terreno por 100 mil reais. Vamos dizer para os apóstolos que nós vendemos por 50 mil. Primeiro eu vou lá, falo para ele, e depois tu vai lá e confirma a mesma história. Aí chegaria Ananias: Pedro, eu vendi meu terreno por 50 mil reais, está aqui todo o valor. Aí Pedro diria: tem certeza que foi por 50 mil reais? Sim, foi. Tu não mentiste para mim, tu mentiste para os homens, tu mentiste para Deus. E ele cairia morto. E aí chegaria Safira: Safira, o valor foi 50 mil reais? Foi 50 mil reais. Pois é, esses jovens que estão trazendo que estão voltando após sepultarem o teu marido, vão te sepultar a ti também. Porque vocês dois concordaram em mentir a Deus. Mais ou menos assim que aconteceu. E Pedro ainda falou: Satanás encheu o coração de vocês. Ou seja, Satanás dominou o coração deles. Eles foram dominados pela ganância. Eles foram dominados pela mentira. Eles foram dominados pela avareza. Era uma época de comunhão, de fervor espiritual, de crescimento da igreja. Em momentos festivos assim, é preciso ficar atento, pois o incansável inimigo de Deus, Satanás, vai tentar macular esse processo tão auspicioso. Mas então, quais foram os pecados de Ananias e Safira? O principal deles, a motivação errada. E qual era a motivação? Talvez inveja de Barnabé, porque eles viram Barnabé doando o seu terreno e as pessoas elogiaram Barnabé.
Embora Barnabé não queria elogio, embora Barnabé não quisesse lisonja, embora Barnabé não quisesse vitrine, mas talvez eles vendo Barnabé sendo abraçado, a Barnabé sendo ovacionado, eles queriam a mesma coisa para eles. A mesma honra que Barnabé tinha, eles também queriam. Aparentar, tentar passar a imagem de uma falsa liberalidade. Olha, nós trouxemos tudo o que nós ganhamos para a obra de Deus. Queremos o melhor para a obra. Uma falsa santidade. Eles queriam vitrine, eles queriam aplausos. Essa foi a falha de Ananias e Safira. Tópico 2. O problema da mentira dentro da igreja. 1. A mentira produzida dentro da família. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E nos dias de hoje, quantas igrejas aceitam em suas salvas, quantas igrejas aceitam em suas tesourarias, quantas igrejas aceitam em seus cofres dinheiro, valores de procedência duvidosa? Já aconteceu o cúmulo, foi noticiado isso, de quadrilhas usarem igrejas para lavarem dinheiro de procedência espúria, com o triste consentimento de lideranças descompromissadas com o verdadeiro evangelho. Falsos pastores, falsos líderes, líderes que não devem receber esse título tão valioso. Agora deixa eu fazer uma aplicação pessoal. Deixa agora trazer para o lado pessoal. Infelizmente, esse triste legado de Ananias e Safira é repetido hoje em muitas casas. Muitos casais, muitas famílias, muitas pessoas em particular, ao receber o valor de um mês suado de salário, ao invés de levar os 10% à casa do Senhor, subtraem parte desse valor. Apenas 10%, o dízimo, e ainda parte desse montante é tirado. E depositam na salva esse dízimo mentiroso. Ora, o dízimo é ato de liberalidade, não é imposto. Quem dá o dízimo dá por fidelidade a Deus, dá por confiança em Deus, dá por bondade, dá porque entende que aquele valor será utilizado na obra do Senhor, porque entende que aquele é um princípio que deve ser levado a sério. E é feito de livre e espontânea vontade. Agora, melhor é não dizimar do que mentir o seu valor. Mentir ao coletor, mentir ao tesoureiro, mentir ao pastor, mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. E a mentira no casamento? Um dos grandes basilares de um relacionamento, de novo, voltando ao início, é a confiança. Não sustente o seu casamento na mentira. É muito triste. E esse sustentáculo, mentira, é um mar de lama, uma areia movediça, e um dia vai afundar. Ponto 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os efeitos morais no lar. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Não deixe o inimigo agir na família. Somos crentes, salvos por Cristo, herdeiros do reino. E por isso, devemos honrar nossa condição de filhos da luz. Nossas palavras devem ser valorizadas, atestadas como primícia de verdade. Não precisamos jurar, mas nosso falar deve ser simplesmente sim ou não. Quando sim, é sim. Quando é não, é não. Simples assim. Definitivo assim. A mentira deve estar longe de nossos lábios, longe de nossas vidas, longe de nossa conduta. Devemos frutificar como filhos da luz e agentes de um Deus que não mente, que não muda. Nele não há sombra, nele não há variação, e nós também não deve haver. Para encerrar, uma última aplicação pessoal. O que leva você a fazer algo por alguém? Nós vimos aqui que Ananias e Safira tinham as motivações erradas. E você? Qual é a sua motivação? Qual é o seu objetivo quando faz o bem para uma pessoa? Quer minimizar o sofrimento do próximo? Quer acalentar sua dor? Ajudar o seu semelhante? O que leva você a contribuir para cumprir um papel de ofício? A hipocrisia é detestável. Disfarça o caráter,
maquia a verdade, rompe com o bem comum. Ser verdadeiro em nossas ações significa sermos sinceros. A sinceridade deve fazer parte dos nossos princípios e não deve jamais afastar-se de nossas famílias. Façamos para o bem daquele que precisa. Pratiquemos boas obras, não porque nós queremos ser salvos, mas exatamente porque nós somos salvos e as boas obras são os frutos dessa salvação. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, você que continua conosco, muito obrigado, uma honra muito grande ter você aqui conosco. Continue conosco, porque aqui no canal Assim Palestra nós estamos sempre preocupados em dinamizar o estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.